Olá pessoal, muito bem-vindos ao 23º episódio da nossa série de 30 devocionais combatendo a ansiedade. Durante 30 dias, em 30 devocionais, você está recebendo ferramentas bíblicas para que você possa combater a ansiedade e prevalecer. O título do devocional de hoje é Destruindo as Fortalezas da Mente. Destruindo as fortalezas da mente. Você vai entender que, biblicamente, é muito importante você identificar tais fortalezas e destruí-las com as armas bíblicas, as armas espirituais, as armas da fé. Mas antes de continuarmos, não deixe de curtir esse vídeo, se você ainda não fez, se inscrever no canal, ativando as notificações, tem um link aí, um botão vermelhinho para você clicar para se inscrever no canal e logo do lado tem um sininho para você ativar as notificações. Esse engajamento que você faz com esse vídeo faz com que o algoritmo do YouTube entregue esse vídeo para ainda mais pessoas e mais pessoas sejam abençoadas. Esse é um dos nossos principais objetivos aqui nesse canal. E faça a sua parte também, clique nesse botão de compartilhar, essa setinha, e compartilhe com o máximo de pessoas possíveis aí nos seus grupos de WhatsApp, pessoas queridas que você conhece, pessoas aí na sua esfera de relacionamento, porque aí você não só é abençoado, mas você se torna uma bênção para muitos, em nome de Jesus. O texto que nós estamos lendo hoje está lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 10, a partir do verso 3. A Bíblia diz assim: Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levanta ou levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Olha que tremendo, que importante. O devocional de hoje é muito importante no combate à ansiedade. O apóstolo Paulo, aqui inspirado pelo Espírito Santo, ele diz que há algumas fortalezas na nossa mente que nos impedem de prosseguir no conhecimento de Deus, nos impedem de conhecer a Deus. E se nós podemos nos lembrar da palavra de Deus, um dos propósitos da nossa criação é que nós possamos conhecer a Deus, nos relacionar com Deus. Nós podemos concluir que essas fortalezas nos impedem de viver o propósito de Deus, de viver aquilo que Ele veio para nos dar, de receber a paz que excede todo entendimento, de controlar a tua ansiedade e viver a vida plena que Ele veio para te dar, funcionar, produzir conforme a sua vontade, conforme o seu querer. E Ele diz que essas fortalezas que são colocadas na nossa mente, elas são formadas, elas são construídas por sofismas. A palavra sofisma quer dizer uma ideia errada, uma crença falsa, uma mentira, uma crença limitante, uma crença que te limita. E são essas crenças limitantes que geram aí sentimentos ruins no seu coração, comportamentos ruins. São essas crenças limitantes que agravam a tua ansiedade, impedem você de ver o propósito de Deus para a sua vida. Essas mentiras, essas ideias erradas formam fortalezas aí na sua mente. Para que elas sejam destruídas, você precisa identificá-las e destruí-las. E a Bíblia fala que para nós destruirmos essas mentiras, destruirmos essas crenças limitantes, que talvez você nem tinha ciência delas, você não só precisa identificá-las, mas você precisa usar as armas espirituais. Paulo nos ensina que nós precisamos levar os pensamentos cativos e sujeitá-los à obediência de Cristo. Eu falei um pouco sobre isso num devocional anterior. Se você quer assisti-lo, clica aqui nesse link que está em cima e com certeza vai ser uma bênção para você. Mas a Bíblia nos ensina a usar as ferramentas, as armas espirituais. Uma das armas espirituais mais eficazes para se combater a mentira é a verdade da palavra de Deus. A Bíblia nos ensina que a verdade da palavra é como uma espada na mão do cristão, na mão do guerreiro do Senhor. Por isso é muito importante você não só identificá-las, mas você saber refutá-las com a verdade, com a palavra de Deus. Interessante que nós aprendemos na palavra de Deus que uma das estratégias do nosso adversário, do diabo, para nos limitar, para nos impedir de viver o propósito de Deus, são sim as mentiras. A Bíblia fala que o inimigo é o pai da mentira, ele é o mestre dos enganos. Se tem algo que ele sabe fazer é enganar.
A Bíblia nos ensina lá no livro de João, no capítulo 8, no verso 32, Jesus, com poucas palavras, nos ensina muito sobre esse princípio. Ele diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui nessa afirmação de Jesus, eu não só aprendo que a verdade é importante para o cristão, que a verdade é fundamental para vivermos o propósito de Deus, mas aprendemos também aqui na afirmação de Jesus que o ser humano só pode ser preso por mentiras. De tal maneira que, em via de regra, quando conhecemos a verdade, nos tornamos livres. Eu posso ser ousado em afirmar que o ser humano só pode ser aprisionado pelas mentiras que ele decidir acreditar. É por isso que a Bíblia nos ensina que é tão importante destruirmos essas fortalezas. Essas mentiras formam fortalezas na sua mente, e é na sua mente que são determinadas suas emoções, é na sua mente que é determinada a sua identidade, é na sua mente que é determinado o seu comportamento, é na sua mente ou através da sua mente que você vive o propósito pleno do Senhor. Por isso que é importante você conhecer a verdade e, através da verdade, você refutar essas mentiras em nome de Jesus. Eu vi uma história interessante algum tempo atrás que marcou a minha vida, que para mim ilustra muito esse princípio, a importância de reconhecermos, identificarmos e destruirmos essas fortalezas, para que nós nos tornemos verdadeiramente livres. Eu vi uma história verídica sobre um soldado japonês que lutou na época da Segunda Guerra Mundial. Se você se lembra, na Segunda Guerra Mundial, o Japão e a Alemanha nazista, com poucos países, se levantaram contra a maioria dos países aí do mundo ocidental, do mundo civilizado. E a história conta que, por algum momento, esses países aí, vamos falar aí de um eixo do mal, com teorias, com ideias malignas, que quem sabe da história sabe do que eu estou falando, eles tiveram algum êxito ali no seu progresso militar. E esse soldado japonês, ele foi enviado ali numa missão para uma ilha do Pacífico, chamada Ilha de Guam, e ele foi ali com seu pelotão. A ilha fica numa região de clima tropical, tem florestas tropicais, e ele e um companheiro de pelotão foi enviado numa missão. Nessa ilha houve batalhas entre o exército japonês e o exército americano. E no período que ele estava ali na sua missão com o seu colega ali de pelotão, ele se perdeu do grupo. Não havia tantas ferramentas para comunicação como se há nos dias de hoje, e ele perdeu completamente a comunicação com seus superiores, com seu pelotão, e ficou isolado, tendo que exercer todo o seu treinamento militar para sobrevivência, se escondendo porque tinham medo de a qualquer momento ser capturado por tropas estrangeiras, por tropas inimigas, e no melhor cenário se tornar um prisioneiro de guerra. No pior cenário poderia perder a própria vida. E se passaram alguns dias, alguns meses, nesse meio tempo o Japão perdeu o território, perdeu as batalhas ali na ilha de Guam e foi expulso da ilha, e ele continuou ali escondido, preocupado, vivendo situações extremamente difíceis, a tal ponto que o seu companheiro ali, que tinha perdido com ele, se perdido do pelotão, ele morreu por causa de situações extremamente inóspitas ali para que eles sobrevivessem, para que eles se alimentassem, para que eles se escondessem. Dentro disso, passaram-se dias, passaram-se meses, passaram-se anos. O Japão perdeu a guerra, o Japão se rendeu, a guerra acabou, o Japão se reconstruiu, se tornou amigo do Ocidente, até depois de alguns anos se tornar uma potência mundial. E dentro desse tempo ele ficou escondido, achando que a guerra não havia acabado, tentando se sobreviver, tentando ali se subsistir, não apenas por dias, não apenas por meses, mas por 28 anos, preso numa situação de completa miserabilidade, achando que a guerra não havia acabado, que a qualquer momento poderia ser capturado ali por tropas estrangeiras, se tornar um prisioneiro de guerra e, no pior cenário, ainda perder a vida. Nesse meio tempo, quando eu falei, o Japão se reconstruiu, a sua mãe, que pensava que ele tinha morrido na guerra, veio a falecer. Ele poderia ter voltado para o Japão, ele poderia ser reconhecido ali pelo seu sucesso militar, receber honrarias ali de um soldado japonês, mas ele passou 28 anos preso,
vivendo em situações extremamente inóspitas, uma vida miserável, porque não conhecia a verdade. Ou pior, porque acreditava em mentiras. Porque não tinha conhecimento. A Bíblia fala que meu povo se perde por falta de conhecimento. São as crenças limitantes, são os sofismas que formam fortalezas nas nossas mentes. Quanto servo do Senhor não passa anos e anos com uma vida miserável, com uma ansiedade tóxica, sendo preso pelas mentiras do diabo porque não conhecem a verdade, porque não identificaram as crenças que os limitavam, porque não identificaram as mentiras e os refutaram com as armas espirituais e os refutaram ou as refutaram com a verdade da palavra. A partir de hoje, nós vamos estudar um pouco mais esse tema, e pelo menos nos próximos 2 devocionais, eu quero compartilhar com vocês alguns sofismas bem populares, algumas crenças limitantes bem populares que têm aprisionado por tanto tempo, tanta gente boa, tanto servo do Senhor, pessoas de fé, que por falta de conhecimento, por falta de conscientização, talvez, que precisava enfrentar ou é necessário enfrentar sofismas e destruir essas fortalezas, eles se tornaram prisioneiros daquelas mentiras. Mas em nome de Jesus você vai conhecer a verdade e através da verdade essas fortalezas irão cair e você vai conhecer o Senhor, vai viver o propósito do Senhor, vai combater a ansiedade e vai prevalecer em nome de Jesus.